A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, estaremos estudando a lição 8 da revista da Convenção Batista Fluminense, da revista Palavra e Vida. E estaremos estudando a lição 8, né? Essa lição tem como texto base Êxodo 20, versículo 14. E o título dessa lição é Adúlteros e Adultério na Balança de Deus. O sétimo mandamento, não adulterarás. O versículo é Êxodo 20, 14. Diz assim: não adulterarás. E nós estamos estudando os 10 mandamentos para os dias atuais. O autor dessa lição é o pastor da Primeira Igreja Batista em Praça da Bandeira, São João de Meriti, Rio de Janeiro, o pastor Ramilton Lourenço. Nós queremos agradecer a esse querido pastor pelo esse estudo desse trimestre e sempre estaremos aqui reforçando a nossa gratidão a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Irmãos, adúlteros e adultério na balança de Deus. Quero aqui falar o que é o significado da palavra adúlteros. Adúlteros quer dizer falsificado, estragado, que viola a fidelidade conjugal, abastado, corrompido, depravado, alterado e falsificado. Nós vemos todos esses significados, esses sinônimos para esse ato por Deus abominável, né? Um ato que não comporta no meio cristão. E hoje nós vamos não só falar sobre o ato de adultério conjugal, mas nós vamos falar sobre 3 pontos. Sobre o adultério conjugal, o adultério social e o adultério espiritual. E vamos dar introdução assim do nosso estudo dessa semana. Adultérios e adúlteros na balança de Deus. Em todo ser humano, independente da sua nação, tribo, comunidade, crença ou cultura, existe um senso moral. Então, em todas nas sociedades, existe um senso moral que reconhece o que é certo e o que é errado. Ético ou moral, o mal tem como consequência do julgamento e punição. Então, tudo isso nós vemos na sociedade. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que o homem, a despeito de conhecer os mandamentos de Deus, é injustificável diante de Deus. Então, nesse ponto, todo homem que conhece os mandamentos de Deus, se não tiver de acordo, ele não tem justificativa diante do Criador, do nosso Deus. Imaginemos a humanidade sem leis e norma. Ele está fazendo uma colocação. Como ficaria, por exemplo, alguém que chegou primeiro e apropriou do território e logo em seguida demarcou suas terras? Mas pouco tempo depois, alguém dizendo dono, reivindica tal propriedade, né? Imaginemos uma situação assim, que alguém chegue lá e se apropria daquela terra e depois vem outro e diz, não, é minha, tal, né? Mas sem leis, sem normas e código de conduta, os homens resolveriam seus imbróglios como animais, ou seja, o mais forte sempre seria vencedor. Eu destaquei aqui essa palavra que talvez muitas pessoas não saibam. É estado grande de confusão, situação difícil, mal entendimento. Então, numa situação difícil, de grande confusão, poderia gerar sempre a lei do mais forte. Por isso, para bem da sua própria criação, Deus nos concedeu leis
morais. Nela, além de proteger o inocente, orientar quem está com a razão. O Senhor quer nos abençoar e punir o mal definitivamente. Deus é um Deus justo, né? Mas o que acontece aos que desobedecem às leis de Deus? Note que os homens são desobedientes a leis, são obedientes às leis da natureza do que os preceitos do Criador. Então os homens eles têm mais obediência às leis feitas pelos próprios homens nas suas assembleias legislativas ou qualquer organização do que na lei de Deus, que é a lei máxima de um cristão, os 10 mandamentos. Todo homem sabe que ao tocar em um fio de alta voltagem, corre perigo de morte. As leis da ciência, né? Lei da física. Ninguém suporta mais que 10 minutos debaixo d'água, sem equipamentos de mergulho. Todo mundo sabe disso, né? É provável que as pessoas nem resistam. Se sobreviver, terá grande sequela. Aquele que pular de um 10º andar, sem nenhuma proteção, certamente morrerá. Um motorista prudente não entra em uma curva a 360 km/h, que ele sabe que estará correndo risco de vida. Deste modo, o homem sabe que as leis da natureza são implacáveis aos seus desobedientes. Por isso que eles obedecem. É de conhecimento de todos que o salário do pecado é a morte. Vamos ler, irmãos, aqui. Nós estamos no estudo, né? Então nós vamos investir um pouquinho de tempo aqui, procurando aqui a Bíblia, aqui, que é a nossa prática de regra e fé do cristão, né? Os batistas têm essa norma, né? Então lá, 6:23, vamos ler aqui. Porque o salário do pecado é a morte. É interessante que nesse mesmo versículo Deus fala de morte e de vida. Porque o salário do pecado é a morte. Qual o preço do pecado? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Porque Cristo, Jesus, nosso Senhor. Então nós temos vida através de Jesus. Ele é o dom da vida. Mas você conhece alguém que peca desobediência, mas ainda não recebeu a devida punição? E às vezes me pego pensando que o mundo seria menos violento se Deus fosse mais rápido na execução da pena contra o pecado. Então ele está fazendo uma colocação aqui que às vezes ele se pega nesse pensamento. Talvez a maioria de nós pensamos assim, né? E ele está se expressando dessa forma. Pecadores deveriam ter a mesma sentença de Ananias e Safira. Então ele usa esse versículo aqui. Qual foi a sentença ali dada por Deus, né, a esses homens? Porque foi um ato gravíssimo que eles fizeram, blasfemaram contra o Espírito de Deus de uma certa forma, né? Vamos ver. E o outro estava roubando, né? Estava cometendo um dos delitos, os 10 mandamentos. 4 e 5. Guardando não ficava para ti, e vendia não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele mentiu a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor sobreveio todos os que ouviram. Não só ele, mas depois a sua esposa também vieram se apresentar. Então, irmãos, nós vemos que as pessoas são mais propícias a obedecer às leis humanas do que à própria lei de Deus. E eles foram desobedientes. Não é mesmo? Eu mesmo já questionei ao Senhor sobre a causa e efeito. Perguntei a Deus por que o político que desvia das merendas escolar para a sua conta exterior e ainda vive sem punição imediata, né? Então nós vemos aí as coisas acontecendo e a gente fica perguntando essas aberrações que acontecem na sociedade. Por que pedófilo demora a ser encontrado? Por que o motorista embriagado atropela pessoas na calçada e foge da cena dos crimes, mas ao ser encontrado paga fiança e fica livre?
Então ele fala aqui uma narração, porque a mulher, pega em ato de adultério, não foi punida imediatamente. Vamos ver em João 5, 8, 5. Olha só o que diz, João 8, 5. E já vou chegar aqui. João 8, 5. E na lei nos mandou Moisés que... É isso mesmo? João 8, 5. É isso mesmo. João 8, 5. Na lei nos mandou Moisés que tais seja apedrejado. Tu, pois, que diz? Então, irmão, nós vemos que o homem ele sempre quer punir, mas ele espera a absolvição de Deus, né? Porque os blasfemadores estão impunes, porque os algozes, aqueles que mataram Jesus, feriram Jesus com a lança, espada, com açoite, com bofetada, né? Não sofreram, né? Então nós vamos ver aqui, porque os algozes de Jesus não foram punidos depressa. Eis a resposta de Deus. Agora que vem. Já pensou, filho meu? Essa resposta para mim, foi para ele, mas também para mim e para você. A pessoa, filho meu, se não fosse paciente com você, ele punisse imediatamente ter após o seu pecado. Então, por isso que Deus, ele é longânimo para perdoar. Deus perdoa a iniquidade, não retém a sua ira para sempre. Então nós vamos ver aqui, irmãos, em Miqueias. Miqueias é um dos profetas. Miqueias, vamos encontrar aqui, Miqueias, Sofonias, Naum, Ageu, Laquias. Vamos aqui, Miqueias. Ageu. Não. Miqueias, Obadias. Rapidinho aqui. Nós estamos lendo a Bíblia, né, irmão? Então a gente vai... Miqueias 7. Eu quero falar a palavra de mim mesmo. Mas Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas iniquidade, e que te esqueces da rebelião e do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Então, porque nosso Deus é benigno, e ele tem a sua paciência longânima para nos perdoar. Então, o Senhor é tardio em irar-se. Aqui também no profeta Naum, né? Naum, eu acho que é Naum, Miqueias, Naum, 1:3. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e o ocupado no tempo inocente. Então, mesmo que Deus não tenha, assim, pressa em agir e punir, mas ele também não tem aquele que pratica iniquidade por inocente. Então, sabe que aqui vai ter uma cobrança, vou dizer assim, né? O Senhor não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. E a obra da cruz é tolerante. Então, para que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Essa é a questão. Jesus não morreu para fazer um cenário bonito, uma história. Não, Jesus morreu porque ele quer salvar eu e você, né? Então ele fala aqui em Romanos, olha só, estudo maravilhoso, irmão. Esse estudo dessa semana tá como todos os estudos, mas então nós vamos falar aqui Romanos 3:25, que diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Deus ele é paciente para que possamos ser perdoados por ele, para que possamos ter arrependimento. Na verdade, Deus estava esperando que nós se arrependemos. Deus é longânimo. Então, Romanos 9:22. Porque Deus é longânimo, porque ele alonga o prazo da redenção, para você ter se arrependido. Então, 9:22. Vamos ler 9:22 aqui. E que direis,
se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder e suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, Deus, ele está nesse momento agora dando oportunidades para que as pessoas não passem pela ira, porque os vasos serão salvos, vasos de bênçãos, vasos que são para maldição, aqueles que rejeitaram. Não porque foram preparados para exclusivamente, mas porque rejeitaram, não aceitaram a salvação. Porque Deus quer que todos se salvem, né? É a vontade de Deus, é a vontade do seu Filho e de Deus. A lei moral de Deus é inegociavelmente abençoadora em retardar a sua sentença. Então, Deus é bênção pura para aquele que quer sua bênção, né? Talvez a única punição imediata seja a dor da consciência para muitos. Essa é a questão, a pessoa que peca desordenadamente, é a consciência que fica latejando. Vamos ver Romanos 2. O livro de Romanos é uma bênção, irmão. 2:4. Ele fala muito sobre a nossa conduta moral. Ou despreza a tua riqueza da sua benignidade. Nós temos negligenciado, temos rejeitado a benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. É o que eu já tinha comentado, né? Então a paciência de Deus leva nós ao arrependimento, ao cidadão, à pessoa, à mulher, criança, quem quer que seja, né? Ao jovem, ao ancião, à autoridade máxima, ao mendigo, à pessoa, todo tipo de pessoas, vamos colocar assim, o ser humano, não vamos botar pessoas, vamos botar ser humano. Então que Deus é paciente, não pune o pecador imediatamente, vamos todos pecar? Essa é a questão, vamos dizer, porque Deus não pune, vão todos pecar, vão cair na gandaia? Não. Possivelmente foi esse o entendimento da serpente no Éden em conversa com Eva. Vamos lá para Gênesis 3:5. Gênesis 3:5. Oh, glória a Deus, né? 3:5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Na verdade, irmãos, nós sabemos o bem e o mal porque o pecado entrou no mundo. Nós éramos inocentes a essa regra. Só quem conhecia o bem e o mal era quem praticou o mal, que era o próprio diabo, né? E Deus que presenciou ali o surgimento do mal através desse anjo caído. Mas nós, no princípio dos nossos pais terrenos, Adão e Eva, nós éramos inocentes. Mas a curiosidade, a desobediência levou o homem à queda e agora nós conhecemos realmente o bem e o mal. Mas não seremos como Deus, não, que Deus é o Todo-Poderoso, né? Na verdade, nós fomos ludibriados. Romanos 2:4. Então, já que Deus é paciente, não isso aqui eu já falei, né? A ira de Deus ao pecador pode ser tardia. Ela pode ser tardia. Mas mesmo vivendo sob efeitos da graça de Jesus, a graça é o quê? Favor que não merecemos, né? De Jesus, todos os homens, no dia do juízo, todos receberão suas respectivas sentenças. Voltemos ao Romanos, livro de Romanos, aqui, 2:5-8. Então diz assim, mas segundo a tua dureza do teu coração impertinente, a dureza do nosso coração impertinente, nossa dureza, entesoura a ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Quando Deus se manifestar trazendo juízo sobre a terra, então todos os homens pecadores prestarão contra a Deus, ao qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, nós seremos julgados segundo os nossos atos. A saber, a vida eterna aos que com perseverança e fazer bem
procuram glória, honra e corrupção. 8. Mas a indignação e ira aos que se contenciosos quer dizer, questionam, né? Contencioso, desobediente à verdade e obediente à iniquidade, né? Ao pecado. Iniquidade é pecado. Então, irmãos, nós vemos aqui que muitas pessoas estão, não, Deus é da graça, Deus perdoa, mas Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, dos nossos pecados, né? Estamos todos sujeitos a mesma coisa. A sociedade atual peca não apenas por obras, pensamentos ou delitos, né? São 3 formas, né? Obras, pensamentos ou delitos, mas está em rota de colisão. Eu tive vendo essa palavra rota de colisão, é mesmo que um choque que você tem, chocar com os preceitos de Deus, com o próprio Criador por duvidar ou desdenhar da sua silenciosa lei moral, por ele achar que Deus está em silêncio. Mesmo desconhecendo os 10 mandamentos e as leis dos homens, a humanidade não escapará da culpa intrínseca ou íntima ou interior em sua consciência. Se todos os pecados do ser humano não forem anulados pela graça, então precisa ser o quê? O presente de Deus. Você recebeu o presente de Deus para que anule a sentença, né? Porque diz a Bíblia que Jesus é o nosso advogado, né? Ele está como advogado, mas um dia ele virá como supremo juiz para julgar toda a humanidade. Não foram anulados pela graça, não existe a menor possibilidade de o pecador escapar do juízo de Deus, nesta vida ou na vindoura. Então, ele começa sendo julgado aqui e posteriormente na vindoura será dada a sentença dele, se é para o bem, se é para o mal. Quando formos informados que alguém pecou, qual o pecado que vem imediatamente à nossa cabeça? Quando alguém peca, principalmente no reino, né? na nossa esfera, no arraial de Deus, em circunstância até de liderança. Se somos informados que é especial um homem que exerce liderança, pecou, somos seduzidos pelo pensamento que este cometeu adultério. Então, logo o pecado, né, que vem à mente é o pecado de adultério. A sociedade ela dá muita ênfase ao adultério. O adultério tem o mesmo peso que roubar, matar, disseminar, contendas, deixar de cooperar com os dízimos e oferta, por exemplo. Então, ela está praticamente no mesmo patamar. Imagina, irmão, a situação praticamente mesmo o peso, né? Quando alguém adultera, e realmente o adultério ele faz destrói uma família. Quando tem família, filhos, todo mundo é atingido. O 7º mandamento é enfático: não adulterarás. É negativo, está no negativo. Não pode, é proibido. Mas que tipo de adultério está implícito nessa lei? Vejamos pelo menos 3. Então nós falamos aqui 3 tipos de adultério, né? Nós falamos do adultério conjugal, e o que nós vamos comentar agora é o segundo, adultério social, e o adultério espiritual. 3 pontos que nós vamos falar sobre esses 3 tipos de adultério. O primeiro ponto, o adultério conjugal, está em Mateus. Vamos ler também esse versículo também. Mateus 5, 27 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 27 a 28. São 2 versículos apenas. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmão, note bem aqui nesses 2 versículos, que primeiro o ato é adultério e depois cobiça. Então aqui nós temos implícito basicamente 2 tipos de pecado, ou 2 tipos de delito, né? Cobiça
não deve cobiçar, e adultério. Então, nesse tipo de adultério, o cônjuge é a vítima, aquele que sofreu o adultério, né? O adultério satisfaz a carne, destrói esse casamento e danifica sensivelmente a criação dos filhos. Então, ela atinge a base célula da máter da sociedade, que é o patriarca e a prole, os seus filhos. A fidelidade ao cônjuge, embora não seja o único pressuposto, é uma condição sine qua non. É uma norma, é um conceito. Para a estabilidade do casamento, a fidelidade é honra ao cônjuge na ausência. A fidelidade conjugal é ser fiel quando o cônjuge não está presente. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso está em Hebreus 13, é o versículo que está aqui implícito. Mas vamos ler, irmão. Eu gosto de manusear a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, Hebreus 13, vamos lá, aqui rapidinho, 13, 4, só para reforçar. Venerados sejam entre todos os matrimônios o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição, ainda fala prostituição aqui, e aos adúlteros, Deus os julgará, né? Tem gente que acha que prostituição só aquela mulher ou aquele homem que vive, né, do dinheiro da prostituição, do prostíbulo, mas não. Todo tipo de pecado, né, que comete com o corpo, se é uma prostituição, é uma falsificação. Vamos ver aqui um personagem, irmão, importante que foi fiel a Deus, que é José do Egito. Na verdade, eu me chamo José também, mas não sou do Egito, não. Brincadeiras à parte, né? José do Egito, filho de Jacó, sabia que o peso que existia o adultério inferia a santidade de Deus. Então José, ele sabia que não só iria manchar a sua carne, mas também a santidade de Deus. Pessoal, José dava testemunho de um rapaz bacana, Deus falava de Deus e de repente ele adultera, comete um sacrilégio contra o seu patrão. Que fidelidade é essa que ele tem a Deus, né? Ao Deus santo, na verdade. Que Deus existe, outros deuses aí, mas o Deus santo, criador do céu e da terra, único, só existe um, né? O nosso Deus. Então vamos ler esse versículo também, irmão, já que a gente estava lendo minuciosamente os versículos. Gênesis 39, versículo 9, diz assim: ninguém é maior que eu nessa casa. Olha aqui, testemunho, né? Nenhuma coisa me vedou, o Senhor dele não vedou, senão a ti, a esposa, porque tu és a sua mulher, e como, pois, faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus. Ele faria mal ao seu Senhor e também a ele, a todos seria atingido, e contra nosso Deus. A mulher de Potifar procurou Jesus para adulterar, mas ele resistiu à tentação, mesmo sabendo que tinha autorização para tocar em tudo a sua casa de Potifar. O adultério abalaria a confiança de Deus e de seu patrão. Olha só, né? Aqui faz referência ao versículo 39. Na verdade, irmão, mas deixa aqui, vamos prosseguir. Tinha uma citação aqui do versículo 39, 7. Já que a gente está aqui, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: dele comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou à minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a sua mulher, como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus. 10. E aconteceu que falando ela cada dia José, lhe dando-lhe ouvidos, para deitar com ela e esta com ela, né? Então, nós conhecemos esse fato, que José não aceitou, recusou o convite para o adultério, e depois ela ainda aprontou para ele, dizendo que tinha assediado. Hoje seria assédio, né?
Ou estupro, né? Mas vamos lá, irmão. O Senhor Jesus afirma o sétimo mandamento e o intensifica o olhar que cobiça. É o mesmo que adulterar. Mateus 5, 28. Vamos lá, Mateus 5, 28. 5, 28. Vamos lá, 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher, é o versículo ali, a começar já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, irmãos, nós vemos Jesus refletindo, intensificando bem esse mandamento. Jesus não está dizendo que não podemos observar o que é belo. Você pode admirar. O que Jesus proíbe é o desejo carnal. São os olhares que promovem fantasias e diz que é pecado alimentar o apetite que tem a intenção de saciar os instintos carnais. Isso é pecado. Pode parecer tamanho, mas minha preocupação é tão intensa com o sétimo mandamento que antes de pegar no sono, sempre faço uma oração ao Senhor. Se tiver que sonhar com uma mulher que seja minha esposa. Então isso aqui é a oração do pastor, né? O pastor Romilton, ele fazendo essa colocação, que quando ele dorme, ele faz esse tipo de oração. Muito louvável, e que nós tenhamos também esse hábito de orar ao Senhor para que repreenda todo tipo de pecado, insônia, qualquer tipo de pecado, né? Minha oração é para que meus olhos são para apenas a minha esposa, para que o adultério não seja um agente destruidor da santidade. Minha oração é para que Jesus nos ajude ao olha para o outro, ao que olha para o outro, não nos transformemos em coisas para ser usados ou um simples objeto de prazer, né? Então, isso até desqualifica as pessoas como desejos carnais e objetos de prazer. A sociedade atual precisa entender que o sétimo mandamento vai muito além de um simples não. Ao anunciar que o adultério é um pecado moral, o Senhor demonstra que nos ama e nos protege do perigo. Você já parou para pensar o que tem levado os casais a se degradar? Hoje em dia os homens estão matando muitas mulheres e é um tipo de pecado que tem levado. Mas o grande é porque a sociedade não respeita mais os mandamentos de Deus. E nós vemos aqui uma desarmonia total, pois todos aqueles que estão em adultério estão ferindo a si próprio, ao cônjuge, aos filhos inocentes e não a santidade de Deus. Então, irmão, a fidelidade que nos faz amorosos com Deus. Agora vamos partir, irmão, para o segundo ponto, que é Tiago 4, 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que tem em nós habita tem ciúme. Então, esse é o propósito, né? Uma outra coisa que quando nós unimos uma mulher, nós somos uma carne só, né? Esquecemos muitas vezes disso. Você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Tal faceta tem exemplos positivos e negativos. Inúmeras crises financeiras, a economia brasileira, o jeitinho brasileiro positivamente. Revelou que os homens e mulheres, após perderem seus expectativas de emprego, inovaram e descobriram tantos outroras escondidos. Não é raro ouvir a história brasileira que começaram a vender pequenos bolos para sua sobrevivência, mas que hoje são empresários no ramo. O jeitinho brasileiro para alguns foi resposta para as desigualdades sociais e a revista das adversidades. Então ele está fazendo uma apanhada aqui
da situação brasileira, o jeitinho brasileiro e aonde nós chegamos. Por outro lado, o jeitinho brasileiro revelou adultos sociais e atitude negativa do jeitinho brasileiro e da falta do civismo. Então, perderam-se costumes de ser civis, enganar os outros, o governo, principalmente a Deus, tornou-se desculpa para a sobrevivência. Quantas pessoas fazem o jeitinho e dizem, porque ele não tem como ganhar a sua sobrevivência. Quem nunca ouviu falar de quem já foi vítima da adulteração de combustível, do posto do bairro, onde abastece seu veículo? Você conhece alguém que adulterou o odômetro do automóvel para diminuir a quantidade de quilômetros rodados com a finalidade de valorizar o carro? Com certeza, né? E aquele vizinho que deu um jeitinho adulterando o medidor da luz, da água, furtando a concessionária de energia elétrica da sua região, sem falar das fraudes contra o INSS, Bolsa Família. Quando já colocaram em prova, lembra de alguém que conseguiu um atestado de saúde falso? Isso aqui é bem usual, né? Só para não ter que trabalhar. Adúlteros sociais também merecem direcionamento sobre o sétimo mandamento, pois quebrar a confiança do próximo, principalmente a lealdade a Deus, impresso em suas próprias consciências do que é correto e errado. Vamos ler aqui Salmo 50, 16, Salmo 50, Salmo 50, vamos ler esse Salmo 50, 16 e 18. Mas o ímpio diz Deus, que tens tu que retirar os meus estatutos e que tomar o meu conserto da tua boca? Pois aborrece a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consente com ele, e tem sua parte nos adultérios. Isso aqui, meu irmão, vou falar um pouquinho aqui. Isso acontece muito no nosso Brasil. Nós cobramos justiça das autoridades, das pessoas, mas nós mesmos não queremos praticar. Não observamos, não pagamos nossos impostos, quando deixamos de obedecer às filas que estão, né? E às vezes queremos pular a fila. Agora nós temos visto aí na fila da vacina, dessa vacina aí, pessoas furando filas, pessoas que estão até em cargos públicos, que deveria ser exemplo, e muitas das vezes não são. Infelizmente, nós não vamos mudar o país enquanto nós não formos o agente precursor dessa mudança geral no nosso país, né? Para que nós possamos cobrar. Muito provavelmente os adultos sociais têm pressa para resolver seus problemas. Olha, esse é um dos objetivos desses adultos. Por isso, adultério para a realização dos seus objetivos, que tenhamos paciência para esperar em Deus e receber do Senhor as suas promessas. Salmo 101, glória a Deus, Salmo 101, versículo 7, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentira não ficará firme perante os meus olhos. É bom a gente observar sempre os preceitos do Senhor, né? Terceiro ponto, irmão, adultério espiritual. Mateus 12, 39. Estou falando esses versículos para os irmãos acompanhar aí em casa, quando for estudar junto conosco. Mas ele lhe respondeu disso, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Qual foi o sinal que eles pediram? Eles queriam algum sinal. Mas Deus disse, vocês são adúlteros, vocês são uma geração má, como é que vocês querem? Se nós queremos coisas boas, temos que fazer coisas boas. Então, ele disse, não vou dar sinal, mas o sinal será igual ao de Jonas, parecido. Ficou 3 dias e 3 noites lá nas profundezas da terra, e depois ressuscitou. Esse seria o sinal. Então, existia uma multidão que desconfiava de Jesus. Tinha essa multidão. Será que é filho de Deus? Será que é enviado? Será filho de Deus mesmo? Faz isso porque
Ou faz isso porque Beelzebul estava sobre ele? Mateus 12, 24, diz assim, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Esse era uma entidade lá Beelzebul, né? Tá aqui. Divindade filistia, tida pelos hebreus no Novo Testamento como principal espírito infernais. Ó, demônio, chefe, príncipe das trevas, o demônio, Satanás, diabo. É a mesma coisa que Satanás, né? E eles tratavam tinha como Deus lá para ele. Então, Jesus foi ofendido, Deus foi ofendido, chamando de Beelzebul. Foi aí que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Aí que Deus diz que nem aqui, nem no... Então, é perigoso. Então, Jesus disse que o sinal será dado para comprovar que o Filho de Deus é idêntico ao que acontece com o profeta Jonas. Ou seja, 3 dias na boca do peixe, 3 dias ele ficaria na terra, mas ressuscitaria. Como explicar o que Jesus chamou de geração adúltera? Geração adúltera é aquela comprometida com os deuses. E quando o ser humano deixa de acreditar em Deus e só ele relacionar com ele, e só relaciona com Deus por interesse. Tem muita gente se relacionando com Deus com interesse. Só acredita quando Deus realiza um milagre. Quando o grande adultério contra Deus é quando alguém deixa de adorá-lo e passa a adorar a si mesmo. Pode ver? Vive para satisfazer suas próprias vontades. Serve a si mesmo e não a Deus. É o crente que somente vai em busca da bênção de Deus e não o Deus da bênção. Eles inverteram os fatores, né? Vão lá só buscar as bênçãos, mas não querem o Deus da bênção. E temos muitos aí, irmãos, que nós não sejamos um desses, né? Observe se não acontece em nossas reuniões de oração, com raríssimas exceções, o que passa na cabeça daqueles que oram. Chegou o momento de... aqui ele está falando de um irmão que fez esse tipo de oração. Chegou o momento de tirar algo de Deus. Nós vamos nos reunir em oração. Então vamos ver o que Deus tem para nós. Parece que a noiva quer dar um golpe do baú. A noiva aqui é a igreja, né? E o esposo, e se ele não der. Possivelmente os outros deuses darão. Aí ele fala aqui, certa feita saiu muito frustrado de uma oração quando um irmão suplicava a Deus pelas bênçãos. Em sua oração ele dizia, Deus, se eu tivesse pedido para o diabo, ele me teria dado. Por isso aguardo a tua bênção. Que ousadia, né? Uma blasfêmia aqui, não vamos dizer assim. Teremos o mesmo sentimento que houve em Abacuque, que apesar de questionar em muitos momentos, o Deus de Israel resolveu ser fiel e superar. Essa história de Abacuque, o livro de Abacuque, é muito bom a gente ler e entender a oração de Abacuque. Abacuque, lá em Israel, estava passando por uma crise de fome, de seca, mas ele disse isso aqui, o justo viverá da fé, a fidelidade. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia nós nos alegraremos do Senhor. Oração de Abacuque. Abacuque 2:4, né, que está esse versículo, o justo viverá da fé. Para fechar aqui, irmão, o estudo, concluído o estudo, o adultério destrói o equilíbrio familiar. Isso é um preocupante. Quando os adulteram, quando os pais adulteram, certamente a harmonia, o exemplo moral são dilacerados. E os adúlteros não são mais para os filhos um modelo moral. Essa é a grande preocupação, né? Qual seria a moral que os pais passariam? Sinceramente, você entende que qual a sociedade ainda pensa assim? Ou tudo é válido em nome do pseudo-amor? Hoje eles falam que tudo é amor, né? Homem com homem, mulher com mulher, e um casal aqui, assim, mas será que na lei de Deus? Vamos observar, né? Qual deve ser o nosso sentimento quando olhamos pela janela e vemos um vizinho que se relaciona com outros deuses para conseguir manter seu padrão de vida? Como devemos agir quando nossos vizinhos idólatra, prospera e o crente fiel ainda aguarda as bênçãos vindas do Senhor? Nessa parte aqui, o salmista até questionou, né, algumas vezes,
a prosperidade do ímpio. Mas não devemos se preocupar com a prosperidade do ímpio. Devemos preocupar com a nossa vida espiritual. A atual geração evangélica são interesseiros? É a pergunta. Ou seja, só se relaciona a Deus por causa das suas bênçãos? Então, irmãos, é para nós refletirmos aqui o que nós temos buscado do Deus Criador, fiel, né? E devemos aqui aproveitar esse estudo para uma bela reflexão. Meu amigo, ainda orarei. Quero agradecer a você que tem ficado conosco, ouvindo as nossas meditações semanais. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, é de graça, vou dizer assim, e se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal. É um prazer sempre, é um prazer meu. Na verdade é um prazer meu fazer esses vídeos, colaborar com a obra do Senhor, né? Vamos orar? Vamos agradecer a vida, as nossas vidas, né? Somos todos merecedores das bênçãos celestiais. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana de vida. Obrigado, Senhor, pela proteção divina. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Obrigado, Senhor, por cada minuto, cada situação. O Senhor é longânimo para nos perdoar, mas também é um Deus justo e misericordioso. Que a Tua graça, a Tua bondade caia sobre todos nós. E Teu Santo Espírito, Senhor, nos anime cada manhã, cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus, quero Te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.